agradecer novamente pelo senhor estar fornecendo essa entrevista para a gente. A informação vai ser muito importante para a nossa apresentação da Mostra Cultural. E a gente queria começar com uma pergunta bem específica. Qual foi o seu papel específico durante as operações em Brumadinho? Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Flávio Godinho Pereira, eu sou coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, eu formei segunda elite da Polícia Militar e agora eu estou na reserva. Na época do rompimento da barragem de Brumadinho, eu era o coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Então, respondendo a primeira pergunta, Vocalista, por favor, repita. Qual foi o seu papel específico durante a operação em Brumadinho? Eu era o responsável por coordenar toda a operação de Brumadinho, de resgate, de acolhimento de vítimas, de planejamento. Toda a operação pela Defesa Civil foi coordenada por mim, lógico, que não estava sozinho, né? Pela minha equipe, mas eu que estava à frente. E também eu fui o porta-voz da Defesa Civil, repassando todas as informações diariamente por diversas vezes ao dia para a imprensa, falando sobre as pessoas que tinham sido resgatadas, as pessoas que infelizmente tinham ido a óbito e para onde essas pessoas estavam sendo encaminhadas, e as pessoas que perderam suas residências, para onde elas estavam sendo encaminhadas também, para hotéis, para casas, e também fazendo toda a ação de ajuda humanitária, ou seja, recebendo materiais de ajuda humanitária, de doação, para repassar para as famílias que perderam tudo. Ou seja, coordenei a operação inteira. Falando sobre a contextualização do desastre, a gente queria saber um pouco sobre quais foram as primeiras atitudes da polícia em relação ao rompimento da barragem. A barragem ela rompeu no dia 19, meio-dia, 28 minutos e 26 segundos. A gente estávamos em Montes Claros, o comando da instituição toda estava lá, por causa de uma passagem de comando de unidade que aconteceria lá. Quando ela rompeu, todo mundo veio para Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte viemos de avião da Polícia Militar, chegou em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha, e nós fomos para Brumadinho de helicóptero. Então a primeira coisa que se faz numa crise é socorrer vidas. Então a primeira preocupação de todas as equipes, não só da Polícia Militar, dos bombeiros, de voluntários, da própria empresa, era socorrer vidas. Então colocamos todas as aeronaves à disposição. Então são vários helicópteros da Polícia Militar e do Bombeiro, que eles foram para o local, bem como a tropa, através de viatura, de motocicleta, com todos os recursos que a gente tem. Fomos para o local para socorrer vidas. Então a primeira ação foi socorrer vidas. Depois, né, a gente tem outras ações que elas vão ocorrer durante os dias de procura dessas pessoas ainda. Certo. Sobre a coordenação das operações, o senhor coordenou diretamente as ações militares. A gente gostaria de saber um pouco sobre como foi feita a integração entre a polícia, o corpo de bombeiros, a defesa civil. Excelente pergunta. Eu coordenei as operações, não as operações militares. Por quê? Apesar de eu ser coronel da Polícia Militar, eu estava à frente da Defesa Civil. Então tinha uma coordenação da Polícia Militar, né? Também era um coronel que estava coordenando, e eu coordenava as ações de Defesa Civil. E também existia uma coordenação dos bombeiros, que também é uma coordenação deles. Existe uma ferramenta, era uma ferramenta com uma literatura mundial, que ela chama SCO, Sistemas de Comando de Operações. Isso é aportuguesado, vamos dizer assim, porque o termo correto é ICS, é Incident Command System, ou seja, é uma ferramenta que ela é norte-americana. Ela foi feita por causa das queimadas em décadas passadas na região da Califórnia. O que esse sistema faz? Ele reúne
todas as organizações em um único local e ele percebeu que várias organizações estavam fazendo a mesma coisa para o desastre. Então, exemplo, o bombeiro, ele estava carregando água, a prefeitura carregando água, empresa particular carregando água. Então, estava acontecendo um retrabalho para a mesma coisa. Então, esses sistemas de comando de operações, ele coloca todo mundo na mesma sala e a gente conversa entre as instituições para não acontecer retrabalho. Então, uma coisa que o bombeiro está fazendo, a polícia militar não precisa fazer, porque o bombeiro já está fazendo. Uma coisa que a PM está fazendo, o bombeiro não precisa fazer, porque a polícia já está fazendo. E aí, nessa ferramenta, ela é uma ferramenta gerencial, ela estipula 2 níveis de comando: comando unificado e comando único. Comando único, o próprio vernáculo fala, né? É uma única pessoa que vai comandar a operação toda. O comando unificado são quando várias pessoas comandam aquela operação. E ali aconteceu isso. Vários coronéis de várias instituições, bem como Secretaria do Meio Ambiente. Só para vocês terem ideia, no desastre do World Trade Center, lá nos Estados Unidos, tiveram 53 agências trabalhando junto. Em Brumadinho, nós tivemos mais de 57 agências trabalhando junto. E só funciona porque a gente trabalha em conjunto. Então, houveram vários comandos das suas forças, mas todos sentados numa mesa e decidindo em conjunto. Por isso que deu certo. Ok. Mais uma pergunta é: quais foram os principais desafios logísticos enfrentados pela Polícia Militar nas operações? Eu vou abranger um pouquinho e vou falar também da Defesa Civil, tá bom? Na verdade, esse desastre foi um dos maiores desastres do Brasil, né? E, na verdade, uma área territorial muito grande, né? Muito grande. Então, nós tínhamos desafios para tentar correr contra o tempo, contra o relógio, porque cada minuto interfere na sobrevivência de alguém que precisa de socorro. Então, foi colocar o que a gente tinha de melhor à disposição das pessoas que precisam ser socorridas. Então, o desafio grande foi o quê? Ocupar toda a área, entender aquele desastre, entender quantas pessoas realmente tinham ali dentro, porque a empresa Vale, nos primeiros momentos, nem ela sabia quantas pessoas tinham ali. Então, a gente não sabia quantas pessoas a gente precisava buscar, quantas a gente já tinha resgatado e quantas ainda existia ali. Então, nesse primeiro momento de uma crise, a informação era o papel primordial para a gente. Aquele ditado, né? Se você não souber o caminho que você quer percorrer, qualquer caminho serve, né? Então, a gente precisa ter um caminho bem delimitado para a gente saber por onde a gente vai passar. Os desafios logísticos foram gigantes, né? Vocês imaginam, em um dia de operação, nós tivemos mais pouso e decolagem com as nossas aeronaves do que no Aeroporto Internacional de Confins. Senhor, houve atuações de unidades especializadas da Polícia Militar? Sim, todas. Por exemplo, o canil com os cachorros para tentar farejar onde estavam pessoas, né? O faro, a gente mata. A gente localizou pelas antenas de celular que tinha alguns celulares que estavam no meio das matas. E a gente, através de uma manipulação de informação, a gente ia onde esses pontos estavam lotados para a gente tentar ver se ali tinha alguma pessoa. O BOP, que é a nossa tropa de elite, eles fizeram a entrada da guarda, a guarda da Faculdade Asa de Brumadinho, que era o posto de comando, para que as pessoas não invadissem lá. A gente teve o pessoal do batalhão de choque fazendo patrulhamento no entorno. Por quê? Porque marginais estavam aproveitando que as casas estavam evacuadas, entrando dentro da casa para roubar ou furtar as coisas. A gente precisou de viaturas para fazer isso. A própria aeronave, que é o Comando de Aviação do Estado, né, da Polícia Militar, precisou usar todas as suas aeronaves. Então, toda a nossa tropa especializada, tudo que a polícia, o bombeiro, a Defesa Civil tinha de melhor, estava ali trabalhando. A gente queria saber sobre a questão do trabalho para prevenção de crimes após o incidente. Boa pergunta. Eu estive no Japão 2 vezes, né? E
também estive em Nova York e em Washington também, estudando sobre prevenção de desastres. Inclusive, também em Portugal eu publiquei um artigo científico na Faculdade de Coimbra sobre prevenção a acidentes de barragem. Uma literatura internacional ela fala que se gasta $1 para prevenção e 7, 10 ou 15 dólares para recuperação. Ou seja, para você recuperar é reconstruir. Exemplo, caiu uma ponte, você vai colocar outra ponte, né? Se gasta 10 vezes mais para reconstrução do que com prevenção. Então, a gente precisa mudar a cultura do nosso país. No Japão, não. No Japão, as crianças de 4, 5 anos, elas vão para a escola sozinhas. Por quê? Porque elas já trabalham com esse sistema de prevenção. Elas se cuidam mais. Aqui a gente precisa mudar essa cultura de prevenção.